Oi, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa trajetória pela interpretação textual. Meu nome é Ana Catarina, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos partir para um elemento essencial na interpretação, que é a coesão. Na realidade, os dois últimos elementos que nós vamos estudar e que encerra o nosso ciclo de interpretação é coesão e coerência. Então, nesta aula, nós vamos estudar a coesão referencial, na próxima aula, a coesão sequencial, e na última aula, a coerência. E assim fecharemos o ciclo de interpretação. Então, coesão, quando nós falamos de coesão, coesão é a ligação harmônica entre as partes de um texto. E ela é utilizada na gramática como forma de obter um texto claro e compreensível. A palavra texto, ela tem a mesma origem da palavra tecido. Por isso que existe a expressão tessitura textual, tá? Quando nós fabricamos um tecido, lá na indústria têxtil, né? Um tecido nada mais é do que o entrelaçamento de fios. Quanto mais fechadinho fica esse entrelaçamento, a gente chama isso aqui de trama, né? Trama no tecido e trama também em relação aos textos verbais. Então, quanto mais entrelaçado está, mais a trama está fechada. Quanto menos entrelaçado, mais a trama está aberta. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, nós vemos uma trama aberta. Aqui nós vemos uma trama bem mais fechada. Então, a coesão, ela ajuda a trama do texto a ficar fechada, a ficar eficiente, ok? Porque por aqui, por exemplo, se você fosse se cobrir com esse tecido, certamente você sentiria frio. Com esse daqui, como a trama está mais fechada, né, certamente sua proteção seria maior. Então, a mesma coisa acontece com os textos. Os textos com trama fechada são textos mais consistentes, mais coerentes, mais interpretáveis, mais fáceis de interpretar, inclusive, né? É aquele em que as pistas que o autor nos dá para que a gente leia, elas estão muito mais organizadas. E não seria o caso de uma trama aberta. Então, a coesão referencial, nós temos basicamente dois tipos de coesão: a coesão referencial e a coesão sequencial. Nós temos, ao construir um texto, dois movimentos: um movimento retroativo e um movimento prospectivo. Movimento retroativo para trás, movimento prospectivo para frente. Então, um texto, ele não pode ter só movimento prospectivo, nem pode ter só movimento retroativo. Um texto que só tenha movimento retroativo é aquele que se repete, que fica girando em torno de um mesmo eixo e você não avança, diz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Um texto que só tem movimento prospectivo é um texto que ninguém vai entender, porque não vai ter nada ali que se repita para que você compreenda e faça uma ligação entre o antes e o depois, ok? Então, um texto bem redigido é um texto que equilibra esses movimentos de retroação e de prospecção. A coesão referencial, ela estaria mais a serviço da retroação. São elementos que servem para a gente retomar, ok? E referencial, porque esse elemento que é retomado se chama referente. A coesão sequencial já é o contrário. Já é aquela coesão cujo movimento é prospectivo. É para você colocar ideias novas no texto, ok? Então, aqui na coesão referencial, ela vai criar uma relação entre palavras e expressões e vai permitir que o leitor, achando esse referente, né, compreenda exatamente o que está acontecendo, o que está sendo substituído, o que está sendo retomado. Então, aqui, por exemplo, a gente vê, Ruth chegou cedo, ela conseguiu um lugar na primeira fila. Então, quem é ela? Ela é Ruth. Significa que Ruth é o referente e que ela está
retomando Ruth. Como ela retoma, ela é um movimento para trás, né? Recapitulando algum aspecto. Esse movimento para trás pode não ser necessariamente físico. A palavra pode estar à frente, mas ainda assim ser um referente, ok? Então, nós vamos aqui exatamente para uma terminologia que é própria da coesão referencial e que aparece muito nos enunciados de questões em concursos, né? E para que a gente não olhe para essas palavras e ache que são extraterrestres, elas não são extraterrestres, e para que a gente as reconheça. Então, primeiro plano aqui, anáfora e catáfora. Então, se a coesão referencial é aquela que se movimenta em busca de um referente, onde é que está esse referente? Esse referente está antes ou ele está depois? Porque não é porque ele está depois, não vai ser um elemento de retomada do mesmo jeito, ok? Então, na anáfora, o elemento, ele já foi citado, o referente já foi citado. No exemplo anterior, a Ruth, né? Quando a gente usa o ela, o pronome ela, o referente já foi citado, é Ruth, veio lá atrás. Então, a isso a gente vai chamar de anafórico, anáfora. O referente veio antes. Quando o referente vem depois, então a gente chama de catáfora, ou referente catafórico. Se eu disser, por exemplo, dois pontos, né? Eu gostaria de lhe dizer uma coisa, dois pontos. Que você fique atento à presença de fulano na sua vida. Então, eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Que você fique atento à presença de fulano na sua vida é a coisa que eu quero dizer. Só que a coisa que eu quero dizer vem depois. O referente vem depois. Está retomando coisa. Então, aí nós temos um processo catafórico. Porque a coisa só é citada depois. Ela não foi citada antes. Ok? Elipse. Elipse é quando eu retiro algum termo. E eu retiro esse termo exatamente para evitar uma repetição desnecessária. Para não ficar. O carro do rapaz foi estacionado na frente da escola. O carro do rapaz estava danificado. O carro do rapaz, então, isso, por exemplo, é uma repetição que não vai acrescentar ao texto, né? Então, eu posso simplesmente dizer: o carro do rapaz estava localizado na frente da escola, né? Era azul, tinha. Eu não preciso mais citar o carro do rapaz, né? Então, isso é uma elipse. Reiteração, nós já vimos essa palavra, inclusive, numa questão. Reiteração é repetição. A repetição também é um elemento coesivo? É. A repetição, ela é um problema quando ela não acrescenta nada ao texto e ela prejudica a acepção da mensagem. Mas a repetição, muitas vezes, ela pode ser enfática e ela pode privilegiar o sentido do texto, né? Se eu disser, todos impreterivelmente precisam estar aqui amanhã às 6 da manhã. Todos, entenderam? Todos. Quando eu repito esse todos, é para dar ênfase à importância de todos estarem ali às 6 horas da manhã. Todos chegarem cedo. Então, a reiteração, ou seja, a repetição, ela também pode ser um recurso coesivo. Então, vamos lá às questões. As questões de coesão, em geral, são questões que dão trabalho. Por quê? Porque você tem de voltar ao texto, ler novamente aquele trecho. Então, são questões que demoram, ok? Normalmente elas demoram, principalmente se o texto for longo. E aqui, por exemplo, para facilitar, como o nosso tempo é mais curto, eu destaquei no texto as partes, né, que são citadas e que são abordadas no enunciado da questão. Mas, numa questão de concurso, essas partes podem estar destacadas ou não. Se elas não estiverem destacadas, você vai levar mais tempo ainda, porque você vai ter de procurá-las no texto, tá? Mas o tempo que você está perdendo nessa busca, você ganha na eficácia da resposta, tá? Então, nunca tenha medo de perder esse tempo com as questões de coesão.
Então, vamos lá. Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente. Mas os gregos conseguiram enganar os troianos, deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos que estavam escondidos no cavalo saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Então, vamos lá. Em puseram-no, a forma pronominal no refere-se. Percebem como o verbo utilizado já nos conduz à coesão referencial? Refere-se porque vai em busca de um referente, por isso, referencial, né? Então, quando se diz assim, os troianos felizes com o presente puseram-no para dentro. O que foi que eles puseram para dentro? O presente. Qual é o presente? O cavalo de Troia, ok? Então, se nós formos as alternativas, não vai ser difícil a gente localizar exatamente aquilo que a forma pronominal no está substituindo aos termos presente e cavalo de madeira, que é o cavalo de Troia, ok? Mas para que você perceba isso, você vai ter de localizar a forma pronominal no texto, né? E ver a que elemento ela se refere. Então, nunca, jamais deixe de voltar ao texto, ok? Afinal de contas, se uma questão é de interpretação textual, o texto é base. As respostas estão na superfície dele ou nas entrelinhas dele, mas estão nele. Então, volte quantas vezes forem necessárias, tá? Óbvio que muitas vezes, até pelo nervosismo, né, a gente fica muito tempo numa questão e aí, quando chega na outra, não dispõe mais de todo aquele tempo, né? Mas, assim, se você já sabe que as questões de coesão vão exigir de você um pouco mais de tempo, então também se organiza, né? É bom que a gente se organiza no decorrer da prova. Ah, essa questão aqui é de coesão, eu sei que eu vou levar mais tempo. Então, você prefere responder logo ou responder no final? Aí vai, né, da opção de cada um. Aqui, por exemplo, nós já temos um texto maior, né? Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Isso é exatamente o que falo com meus pacientes. É isso que digo para os meus pais. Comentei com a minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí, porque eu levo a sério ser sério. Mesmo quando parece que estou brincando, essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade, palavras são meu jeito mais secreto de calar. Ok? Então, aqui eu facilitei um pouquinho a vida de vocês, porque eu destaquei no texto os elementos que vão aparecer nas alternativas, tá? Mas lembrem-se que no original dessa questão, esses termos não estão destacados. Então, você vai ter de ir alternativa a alternativa, voltar ao texto, localizar esse termo e ver qual é o referente dele, tá? E isso dá trabalho. Mas não deixem de passar por esse trabalho, porque no final vale muito a pena. Então, os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes.
A articulação entre as partes do texto é, inclusive, um dos conceitos de coesão. Quanto à construção do fragmento, o elemento. Então, vamos lá. O elemento nisso, assim, isso e alguns. Então, esses elementos você precisa ir buscar novamente no texto. Precisa ficar indo e voltando, tá? Nós vamos começar pelas alternativas que não estão corretas e depois confirmamos porque que a alternativa A é a correta. Alguns antecipa a informação. É isso que digo para os meus pais. Então, vamos lá. Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Não está retomando nada, né? Inclusive, ele está em uma posição de sujeito, está no início do parágrafo, né? E não é exatamente uma substituição à questão dos pais serem antigos. Alguns vai exatamente apresentar outra coisa. Discorrem sobre, né? Então, eles não estão retomando, eles estão apresentando algo novo. Aí vamos para o outro elemento. Isso remete a escondia em poesia e ficção. Então, vamos para o isso. É exatamente o que falo com meus pacientes. Isso é exatamente o que falo com meus pacientes. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Outros rendem um montão de recados. Não, nada do que vem antes corresponde ao que está aqui indicado como sendo a retomada do pronome isso. Assim, é uma paráfrase de é como me botarem no colo. Não. Assim, comentei com minha namorada, os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo. Como alguém que nesses tempos andava meio assim, é no sentido de a pessoa andar meio fora de si, né? É uma expressão que tem a ver com isso aí. Então, não é exatamente uma paráfrase de é como eles me botarem no colo. Paráfrase é quando a gente diz a mesma coisa com outras palavras. Não é exatamente o caso. Nisso, introduz o fragmento, botar a cara na janela em crônica de jornal. E aí vamos para o nisso, há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Então, sim, né? Essa daqui é a correta, porque exatamente ele introduz esse fragmento que vem depois. Então, nenhum problema. Então, percebem como as questões de coesão, elas são complexas, você precisa conferir, você precisa ir, você precisa voltar, faça isso sem medo. Os dados entregam o módulo da PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, sobre essas outras formas de trabalho. O recorte abrange atividades não remuneradas que historicamente recaem mais sobre as mulheres, como cozinhar, limpar a casa e cuidar de crianças e idosos. A expressão em destaque, que aqui vem em destaque, né, que é exatamente aqui, ó, o recorte, a expressão em destaque estabelece a seguinte relação coesiva, né? O recorte abrange. Que recorte é esse? O recorte já foi citado. Como o recorte já foi citado, eu já elimino as duas alternativas que tem catáfora. Porque se ele já foi citado, não é catáfora. Lembram que catáfora é quando ele vai ser citado depois. Se ele já foi citado, é anáfora. Então, se é anáfora, nos resta a alternativa A ou a alternativa B. Na alternativa A, anáfora referenciando a informação, atividades não remuneradas. Então, nós temos os dados integram um módulo da PNAD contínua sobre essas outras formas de trabalho. O recorte, então, não veio antes atividades não remuneradas, então não pode ser essa. Anáfora retomando a informação sobre os dados da PNAD contínua. Sim, o recorte vai retomar toda essa informação que vem do período anterior sobre a PNAD contínua.
né? A informação já foi dada, o referente já foi dado, né? Então, por isso, se trata de uma anáfora ou de um referente anafórico, ok? Então, muita atenção, né? Referente veio antes, anafórico. Referente veio depois, catafórico. Esse termo que está destacado, né? Ou um termo que seja citado no enunciado, não esteja destacado no texto, mas seja citado no enunciado, ele está, de alguma forma, destacado. Esse termo destacado retoma algo que já foi dito, anáfora. Retoma algo que ainda vai ser dito, catáfora. Esse algo que vai ser dito ou que já foi dito é o que a gente chama de referente, ok? Meu filho, você não merece nada. Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada e, ao mesmo tempo, da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade e não foi ensinada a criar a partir da dor. Aqui, antes de mais nada, antes de a gente adentrar a questão, eu queria mostrar essa repetição, ó, sofre. Essa repetição, por exemplo, que a gente chamou de reiteração, que é sinônimo de repetição, essa repetição, ela não agride o texto. Ela não é uma repetição que esteja aí, que não acrescente nada ao texto. Muito pelo contrário, ela reforça a ideia. Então, essa repetição é um elemento coesivo, ok? Então, e por tudo isso, sofre muito, exatamente para enfatizar essa ideia de sofrimento, dessa geração que vive buscando a felicidade a qualquer custo, que vive no que a gente chama imperativo da felicidade, foge da dor e não cresce, exatamente porque o amadurecimento se dá pelo processo de dor. Não um processo que a gente busca gratuitamente por prazer, mas a dor e o sofrimento que a vida traz, porque traz para todos. Sem a gente chamar, eles vêm, ok? Então, aqui nós vemos também na estrutura desse parágrafo que há uma repetição, há outro tipo de repetição, que é das palavras preparada e despreparada. Preparada, despreparada para. Preparada para, despreparada para. Preparada para, despreparada para. É outro exemplo de que a repetição é um elemento coesivo. E ela não prejudica, muito pelo contrário, aqui ela não está prejudicando, né? Ela está reforçando. Então, quando a repetição vai prejudicar, é que a gente faz uso da elipse. A gente não cita, a gente omite, porque ela vai ser subentendida no contexto, ok? Então, considere os recursos de coesão e de coerência textual sobre a repetição das palavras preparada e despreparada. Na organização do texto, essa repetição. Letra A. Prejudica a progressão temática. O que a gente chama de progressão temática? Na próxima aula, nós vamos estudar a coesão sequencial. Sequencial dá sequência às ideias, movimento prospectivo, movimento para frente. Então, se é um movimento para frente, contribui para a progressão do texto, ok? Então, prejudica a progressão temática, evidenciando o desconhecimento dos mecanismos de coesão textual. Não, o tema não é prejudicado. Muito pelo contrário, à medida que se vai dizendo preparada para, despreparada para, eu vou avançando no tema, eu vou dando mais elementos sobre essa geração que foge da dor. Na letra C, cria problemas sintáticos, revelando inabilidade da elaboração de sentenças gramaticalmente aceitas. Essa sentença é gramaticalmente aceita e ela não tem nenhum problema. Instaura imprecisões semânticas, dificultando a identificação dos argumentos que sustentam a tese. Não.
ela não vai dar imprecisão semântica, muito pelo contrário, ela vai precisar, que é uma geração que está preparada para, contudo, despreparada para. E quando a gente faz preparada para, despreparada para, a gente cria o que a gente chama de paralelismo. São estruturas paralelas. E o paralelismo, ele contribui exatamente para que a ideia seja reforçada e bem compreendida pelo leitor, tá? Quando a gente prejudica esse paralelismo, a gente incorre realmente em falhas sintáticas, semânticas, enfim, dependendo do tipo de paralelismo. Mas o paralelismo é um recurso da língua que está a serviço, inclusive, dessa progressão, da progressão temática e da própria progressão do texto, ok? Então, por isso, a alternativa B é a alternativa correta, concretiza uma estrutura paralelística, porque está em paralelo, certo? Uma palavra está aqui, a outra está aqui, uma está aqui, a outra está aqui, sempre no início dos períodos, enfatizando os argumentos que comprovam a tese defendida. Né? Então, ali a gente tem uma sequência de argumentos que vão comprovar que essa geração, tá, não está amadurecendo exatamente porque está fugindo da dor, ok? Então, é mais uma questão que requer que você volte ao texto, que você leia o texto, que você tenha, inclusive, noção do que seja um argumento, do que seja uma tese, do que seja a defesa de uma tese, nós já passamos por esse princípio da argumentação, né? Então, tudo isso melhora a sua capacidade interpretativa. Questão 5. Textualidade é a característica fundamental dos textos, orais ou escritos, que faz com que sejam percebidos como tal. Ou seja, uma determinada sequência de palavras apresenta textualidade quando atende a condições denominadas fatores ou elementos da textualidade. Entre esses fatores está a intencionalidade, que foi um fator que nós estudamos na aula anterior. Propriedade que pode ser definida como. Então, o que é intencionalidade? A atividade do leitor no processamento textual, a fim de que o sentido seja construído por meio da cooperação e da interação. Não, isso é aceitabilidade, ok? A retomada de outros textos e de outros discursos anteriores, condição constitutiva de qualquer fenômeno, de quaisquer fenômenos da linguagem verbal humana. Não, a comunicação, né, a retomada de outros textos para que esses textos se comuniquem se chama intertextualidade. A inscrição do texto em dada realidade histórica social, sua adequação ao contexto sociocomunicativo que o engloba, né? Então, aqui é a necessidade de ele estar inserido no contexto, de ele ser pertinente, né? Dele ser pertinente, dele ser relevante, dependendo aí do caminho que siga essa afirmação. Então, a intencionalidade é o empenho do enunciador em mobilizar todos os recursos possíveis para a construção de um texto coeso e coerente. Intenção é de quem escreve, tá? O leitor vai participar da aceitabilidade, que é praticamente a intenção, mais a aceitação e junto com o princípio de cooperação, ok? Então, aí, a alternativa que vai definir o que é intencionalidade é exatamente a alternativa B, ok? Com isso, nós terminamos os elementos de coesão referencial. Na próxima aula, nós veremos os elementos de coesão sequencial e espero que vocês já estejam bem afinados, né, e bem predispostos a aprofundar ainda mais a interpretação de texto. Até a próxima.